importante, já de início, que você precisa entender que nós vamos entrar na formação 3-4-2-1, mas nós vamos jogar na formação WM, que é a 3-2-2-3. Vou puxar um pouquinho mais assim, para ficar mais fácil. O que seria isso? Aqui os 3 zagueiros, os 2 volantes, os 2 meias e os 3 atacantes, ok? Então pensa que o time entrou na formação 3-4-2-1 ou 3-4-3, você pode escolher, mas vamos jogar numa 3-2-2-3, que é uma 3-4-3 com um quadrado no meio de campo, beleza? O que seria WM? Isso aqui, ó. WM. Ok? Então vou falar nesse vídeo sobre posicionamento. Qual que é a ideia de posicionamento? Qual que é a ideia que nós vamos fazer sobre essa 3-4-3 aí, digamos assim, tá? Qual que é o pensamento, qual que é a filosofia da ideia de jogo e tudo mais. Então vamos começar aqui falando sobre o posicionamento do zagueiro central. Geralmente a ideia, a proposta do nosso zagueiro central é ele jogar nas costas, como se fosse um líbero, né? Fazendo ali a função de pegar o cara da sobra pegando o zagueiro esquerdo ou pegando o zagueiro direito em determinadas funções. E para sair o jogo também com a ideia dele ficar um pouquinho mais recuado para poder formar quase uma ideia de, se a gente pensar em formas, né? Uma ideia de triângulo, né? Com os 2 zagueiros laterais. E qual que é a ideia dos alas? Vamos falar agora dos alas. Pensa o seguinte, o ala esquerdo e o ala direito, ele tem que pensar que ele vai fazer 2 funções ali. Qual que seria essa função? A função de ser um lateral esquerdo, quando o nosso time está sem a bola na hora de defender, ou um lateral direito, né? Pegando ali a linha de zaga, ou virando um atacante, um extremo, indo de forma ofensiva, como se fosse um atacante de lado do campo, um ponta direita, um ponta esquerda, né? Aí ele vai entrar para dentro da área, quando a bola estiver lá no campo de ataque, fazer uma linha ali com o atacante central e tudo mais. Quando a jogada for muito pelo lado esquerdo, aí vai ter a tendência do MAE entrar e o outro ala virar ali atacante junto e assim por diante, tá beleza? Então, qual que é a ideia e o pensamento dos nossos alas? É pensar que, na hora de defender, ele é um lateral, esquerdo ou direito, e na hora de atacar, pegando a linha aqui, ó, tá vendo? A linha dos zagueiros, como se for transformando a formação ali numa 5-2-2-1, tá? E ele também é um extremo, um atacante de lado de campo, ok? Então ele só tem, ele tem que entrar pensando nessa função de ser um lateral esquerdo ou um lateral ou um ponta esquerda, beleza? Esses 2 meias aqui, eles vão ter 2 funções. Quais são as funções? Literalmente meio atacante mesmo. Um meia para construir a jogada, aquele famoso camisa 10 que vai construindo a jogada, armando o time, dando os passes ali, tanto para os alas que vão estar avançados, né? E tanto para o atacante, ou até mesmo para o MAE e o MAD que tiver avançado, dependendo da função. Mas ele tem que ter em mente que ele é um camisa 10 e ele é um camisa 9 em determinadas funções, ok? Em determinadas situações do jogo. Então a ideia e o objetivo é exatamente essa, tá bom? Então ele tem que pensar como se fosse um camisa 10 e como se fosse um camisa 9. Vai depender de qual lado que está a jogada e qual que é o desenrolar da jogada. Ok? Fazendo aquela ideia mesmo de função de meio armador mesmo e de atacante. Dos volantes nessa formação, né? A ideia dos volantes é eles entenderem que eles são primeiro volante e segundo volante o tempo todo. São os caras que vão simplesmente se preocupar em distribuir a bola com passes curtos. Claro, né, vai depender das jogadas e tal, mas jogadores que vão simplesmente distribuir a bola e marcar. Em alguns momentos, quando você tiver bastante essa amplitude e estiver fazendo marcação individual em cima deles, às vezes é interessante um cair para o lado do campo, outro fechar pelo centro. Às vezes é interessante também cair entre o meio da linha dos zagueiros, formando uma linha de 4, vai depender da situação, né? Em alguns momentos para sair jogando e tal, porque o importante é sair dessa marcação individual que os atacantes fazem nos volantes. Então, basicamente é isso. É entender que você é, sim, um primeiro volante, o camisa 5 ali, né, para distribuir essa bola e ajudar na marcação. O foco é soltar a bola, distribuir, dando ritmo para o time e fechando com as zagas. Beleza? Cobrindo
alguns ala, algum meio atacante e tal e tudo mais. Então o momento defensivo deles é pensar isso, ok? E os meio atacantes têm que entender também, tá? Os alas estão avançados aqui, que eles também ajudam a fechar essa linha de zaga, certo? Eles têm que... Ó, essa linha de zaga não, desculpa. A linha do meio de campo. É importante eles entenderem que eles precisam fechar também com essa linha do meio de campo, tá? Então pensa o seguinte, vamos supor que a gente entrou aqui, né? Jogando na 3-4-2-1. Mas lá no bloco baixo, na hora que tá defendendo ali, os 3 zagueiros dentro da área, os alas virando laterais, formando uma linha de 5, os 2 volantes fechando a entrada da área, aí vem os meio atacantes fechando a entrada da área também pelo lado do campo ali, ou às vezes até pelo centro, fazendo um sistema de cobertura, né, dos volantes. Então basicamente seria isso. É como se o time estivesse se defendendo numa 5-4-1, entendeu? Basicamente seria algo assim. E lógico que dependendo da movimentação vai virar isso aqui, ó. Uma 4-5-1 também em alguns momentos. Às vezes vai virar uma 4-4-2, entendeu? Então é super importante entender a movimentação que vai estar ocorrendo, porque o jogo ele não é parado, né? Tem as movimentações ali de cada jogador e tudo mais. Mas basicamente é isso. Então é só cada jogador entender qual que é o seu papel, qual que é a sua função, de acordo dentro do esquema. Os zagueiros laterais vão pensar que eles são defensores mesmo, zagueiros, e fazendo funções de laterais também. Okay? E aí qual que é a proposta? O time entra numa 3-4-2-1, que é a 3-4-3, digamos assim, mas nós vamos formar um quadrado no meio de campo. Como que seria isso? Digamos, ó, estamos aqui na saída de bola, com essa amplitude das zagas, os alas já ficam avançados, os 2 volantes recuam aqui no meio, para dar opção de saída para os zagueiros, os 2 meias ficam um pouco, vêm buscar a bola para construir a jogada, e o atacante fica aqui. Repara o detalhe, nós estamos numa 3-4-3, mas porém uma 3-4-3 com um quadrado no meio de campo, né? Repara aqui, a importância que tem dos 2 volantes com os 2 meio atacantes. Um quadrado aqui no meio campo, essa linha e essa outra linha. Então nós temos o quê? Uma 3-4-3, porém com um quadrado no meio. É como se o nosso time estivesse jogando numa WM, né? Ou então numa 3-2-2-3. Pensando que os alas vão fazer essa função ali aberta na saída de bola. E aí na chegada do ataque eles vão entrar para dentro da área e os meio atacantes vão estar entrando também, construindo a jogada. Então nisso nós teremos 2 volantes e 2 meio atacantes. Nisso a gente vai ter muita opção de circulação, de troca de passe com as movimentações e tal. E vamos conseguir sair de lá de trás tocando com superioridade numérica, tá bom? Então a ideia de posicionamento inicial seria essa. Então é super importante cada jogador entender qual que é a sua função, qual que é a sua obrigação ali dentro de campo, para conseguir ter uma excelência ali na hora de executar. Então pensa, ó, nós vamos entrar na 3-4-2-1, mas o time vai estar jogando basicamente numa 3-2-2-3. Basicamente isso aqui. Beleza, e qual que seria o posicionamento na ideia lá da parte ofensiva? É o seguinte, um dos volantes, eles precisam jogar como primeiro volante. E o interessante, pelo menos no nosso time ali, é que o MCD, ele joga como primeiro volante. Por quê? Para dar mais liberdade para o meio atacante esquerdo entrar mais para dentro da área. O MAD fazer a função ali de mais meio armador mesmo. Esse MCD ficar mais centralizado e o outro ficar um pouco mais avançado. Isso na parte ofensiva, lá no ataque, quando essa bola já saiu de trás com aquela amplitude do quadrado no meio de campo e está chegando ali. Aí os zagueiros vão estar mais aqui, avançados. Vai depender do posicionamento do atacante do time adversário. Eu vou pegar uma bola aqui assim, ó. Aí digamos que essa bola esteja aqui, ó, com camisa 10 aqui. Aí o outro faz o papel de segundo volante, um pouco mais avançado. Esse que fica, o MCD, fica mais centralizado. E esse aí fica pronto para o pé de pressiona. E esse pode ocorrer lá do lado esquerdo também. Algumas variações, o time vai estar um pouco assim, ó. Digamos, esse cara aqui vai estar com essa bola, esse aqui vai estar aqui para dentro, esse vai estar um pouquinho aqui assim. Mas é super importante esse MCD tá fazendo um losango, né? Com os 3 zagueiros. Essa daí aqui, ó. Que aí você consegue neutralizar o contra-ataque e gera um pouco mais de segurança para o time.
ok? Então, falei sobre posicionamento, uma ideia mais assim tática do geral do time mesmo, pensando na formação, tá bom? É como se na fase ofensiva, lá no ataque, lá no campo de ataque, a gente tivesse um primeiro volante, um outro segundo volante, mais um camisa 10 ali, mais por fora ali do bloco e tal, e aí distribuindo essa bola e pensando que esse MCD é um primeiro volante para completar essa linha de zaga formando um losango, né? Para evitar os contra-ataques dos times adversários e tudo mais. E ter um volume lá de 5 jogadores, 6 jogadores mais dentro da área ou próximo da área, tá ok? Então basicamente é isso.